HIMARS destrói ponte em Kursk, como diz o governo russo, além também da liberação de blindados por parte do Reino Unido, até mesmo com canhões de 30 milímetros e munições de urânio empobrecido. As destruições se concentram nos territórios de avanço ucraniano, como Belgorod e principalmente Kursk, e também com as novas munições e novos veículos autorizados para a incursão ucraniana, se espera que a estratégia de Zelensky venha a oferecer alguns frutos dentro do campo de batalha nos próximos dias. Mas nós vamos explorar tudo o que está acontecendo não só pelo lado ucraniano, mas também pelo lado russo, ao qual eles também estão criando resistências, linhas de resistência, além também de lançamento de longo alcance de mísseis, foguetes e até mesmo trincheiras já foram vistos sendo construídas por militares russos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e nós vamos entender então o que está realmente acontecendo lá em Kursk e também lá em Belgorod, mas vamos focar hoje em Kursk, onde que a situação está bem mais avançada. Nos últimos dias, imagens mostraram a Rússia destruindo o HIMARS ucraniano, utilizando sistemas de interferência de guerra eletrônica, além também de sistemas interceptadores antiaéreos especializados na destruição de drones, com Vladimir Putin tentando criar uma linha de defesa dentro do território de Kursk a partir do momento que enviou vários materiais para a linha, apesar dos ucranianos ter destruído pontes. Muitos estão falando que a Rússia está trancada, pois os ucranianos destruíram pontes. Essas pontes, na verdade, afetam mais o deslocamento de civis do que de militares. Sabemos que militares podem atravessar rios facilmente com veículos anfíbios, além também que os militares possuem meios aéreos, como helicópteros, drones, aeronaves, entre outros. Então, destruição de ponte é muito comum e isso não quer dizer nada em um conflito, é muito mais emocional do que prático. Isso sim interfere na distribuição de materiais por terra, obviamente causa um transtorno e também na dispersão e deslocamento de civis, como informou a própria mídia norte-americana ainda na madrugada de ontem para hoje. Já em questão de blindados, a Rússia vem com uma barragem de blindados grande vindo de dentro do território russo. Inclusive postamos vídeo da mídia russa divulgando uma coluna de blindados indo em direção a Kursk, que está lá no X aqui do canal, @geomilitário, nos siga lá no X, que lá estamos postando todos os vídeos completos da ação russa e também ucraniana. Nós somos imparciais e trazemos a notícia no sentido do conflito em geral. Já a Rússia, ela vem criando, sim, uma barreira também de interceptação antiaérea, como já foi falado pelo Ministério da Defesa russo. A Ucrânia vem utilizando os seus drones como rotineiro. A Ucrânia hoje é um dos países do mundo que mais possui drones disponíveis para o uso no conflito bélico. A Ucrânia tem vários tipos, desde pequenos drones que levam granadas até grandes drones que podem ser munições vagantes ou drones kamikazes que pode destruir um prédio inteiro ou mesmo destruir um blindado do mais pesado que for. Então, o conflito hoje, uma análise fria e também simplista para ser entendido, ainda não tem definição de quem realmente está levando vantagem. Lembrando, a própria mídia britânica ontem, um gigantesco canal, divulgou os dados de ocupação de territórios. A Ucrânia hoje ocupa 0,03% do território russo e a Rússia hoje ocupa 18% de todo o território ucraniano. Então, em termos de ocupação, a Rússia ainda ocupa mais. Em termos de soldados disponíveis no território inimigo, a Rússia tem o dobro de soldados disponíveis dentro da Ucrânia do que a Ucrânia tem dentro da Rússia. A reserva russa ainda continua toda disponível lá dentro de Moscou, sendo deslocado alguns soldados. Isso são dados da própria mídia ocidental. Muitos citam que se a fonte vir de mídia russa, ela é desconcertada através das informações russas, e se vir da mídia oriental sobre a Ucrânia também é desconcertada. Então nós estamos filtrando os dois lados da moeda para ter aí um entendimento que seja em meio termo. Obviamente sabemos que no conflito não somos infantis nesse sentido, sabemos que em conflitos existem várias falácias de ambos os lados. Claro, a propaganda ela é a alma do negócio, seja no conflito ou seja
no comportamento civil cotidiano, o que parece muito normal no conflito europeu entre Rússia e Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez a estratégia sim está funcionando. Quem falar que não está funcionando deve ser um débil, pois não é possível que um país avance tanto dentro de outro e não tenha funcionado. Só que, existe parênteses aí, a Rússia está também criando a sua fonte de resistência e temos que saber quanto tempo durará os equipamentos ucranianos dentro da incursão para a Rússia. Muitos falam, a Ucrânia é abastecida pelo Ocidente. Sim, é abastecida pelo Ocidente, só que os equipamentos sendo perdidos em linha de frente vão ser abastecidos de que maneira? Como se entregará os equipamentos a mais de 400 quilômetros dentro do território inimigo? Tem toda uma complicação e toda uma logística. Isso não é um videogame, a gente tem muitos inscritos aqui que são jovens, começaram a curtir o assunto agora e não entendem a realidade. Já os que é mais antigo comentam com mais sensatez e sabem sim que o conflito está acontecendo, sabe que as coisas evoluem, mas também sabe que tudo pode mudar de uma hora para outra. Falando sobre a liberação de munições de urânio empobrecido, a Ucrânia já utiliza essas munições já desde o começo do conflito, lá de meados de 2022. Então isso não é nenhuma novidade. Alguns sites e alguns tipos de comentaristas estão pregando como se isso fosse algo anormal. Não, a Ucrânia utiliza munições de urânio empobrecido, também dispositivos do tipo cluster já desde o começo. Isso foi entregue pelo Reino Unido e foi autorizado pela OTAN. Então a Ucrânia sim está utilizando veículos de 30 milímetros com canhões expansivos e munições de urânio empobrecido, também munições especializadas para abate aéreo como 3P, IP ou mesmo ABM. Munições ABM são mais comuns, munições de explosão por aproximação. Então sim, tem drones de todos os lados, sim, tem munições antiaéreas de todos os lados, tem blindado de todos os lados e tem sim utilização de munições de urânio ou qualquer outro material. Isso não impede o exército ucraniano de avançar e nem o exército russo de se defender. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido as informações. Existe sim destruição de pontes, destruição de materiais, utilização de foguetes, mísseis, isso é normal em um conflito. O conflito ainda vem acontecendo, não existe vantagem absoluta de russos, nem vantagem absoluta de ucranianos. A situação está ocorrendo nesse momento, nós estamos acompanhando tudo com calma, tranquilidade e vamos trazer sempre a informação imparcial para você que segue aqui o Geomilitare. Muito obrigado, até a próxima e valeu!